Hoje vamos para o ar. Muito bem. São 9h, 21h em ponto. Estamos aqui na capital da fé de nosso país, na cidade de Aparecida, onde se encontra o Santuário Nacional. Concluídos os exercícios espirituais, o retiro, melhor dizendo, do clero de Santo Amaro, para cá viemos porque amanhã acontece a Romaria Diocesana, com a Santa Missa às 9h, presidida por nosso bispo diocesano, Dom José Negri, e co-celebrada pelo clero diocesano de Santo Amaro. Só os sacerdotes podem co-celebrar. Então é uma alegria muito grande. Quisemos poder ter essa live nesta noite. Estamos hospedados aqui no Rainha do Brasil e daqui estamos transmitindo ao vivo. Mais uma vez, uma grande alegria estar com vocês. Passem esse link. Passem esse link. Essa semana não postei homilias, realmente não foi possível. Agora já retomamos. Passem esse link. Peço, por favor, também na descrição do vídeo, as inscrições para o 2º Congresso Mariano. O Rui Costa, um dos grandes especialistas sobre Garabandal, Padre Renato, virá ao Brasil. Será presencial, sim, lá na Unítalo, onde foi ano passado. Estão perguntando, e somente presencial. Somente presencial. 200 vagas é com o que contaremos, então não deixem para a última hora. O congresso é o primeiro sábado de novembro. Agora aqui me dá um branco se é 4 ou 5. É o primeiro sábado de novembro. Bem, já falamos muito. Eu quero receber mais uma vez o meu irmão, o meu amigo, sempre uma inspiração para Renato, para a formação desta noite. Vamos continuar aprofundando mais esta live, o tema da Santa Missa, e depois, como já é a quarta, e nós já poderemos avançar em outros temas pertinentes ao dogma, à nossa fé católica. Padre Renato, muito bem-vindo, boa noite. Estávamos juntos esses dias em retiro, amanhã nossa Romaria. Entrego ao Senhor para que faça as considerações iniciais, possa fazer oração para nós e vamos ter a formação desta noite. Então, muito obrigado, Padre Wander, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui para partilhar a instrução católica, né, com os nossos irmãos, nossos amigos que nos acompanham. Hoje, de modo especial, aqui na cidade de Aparecida. Eu dizia ao senhor, né, da minha ligação aqui com o santuário, porque eu me formei aqui, fui ordenado sacerdote no Santuário Nacional. Eu disse ao senhor que as minhas raízes sacerdotais estão aqui em Aparecida, né, aos pés da imagem milagrosa. Fui consagrado a Deus como sacerdote, então para mim é sempre uma particular alegria quando posso estar aqui em Aparecida e, de algum modo, respirar aqueles ares nos quais eu com os quais eu iniciei o meu ministério sacerdotal. Então, daqui esperamos colher, daqui esperamos enviar também uma bênção de Nossa Senhora a todos os que nos acompanham, né? Nós sabemos que este lugar aqui, a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, quis marcar sua presença pelo encontro da imagenzinha nas águas aqui do Rio Paraíba, e pela qual disse em palavras: eu estou convosco, sou vossa mãe, vos acompanho, vos abençoo, não vos abandono. Então, com esses pensamentos, com estas considerações, vamos iniciar essa nossa aula, não é? Esse tempo de aprendizado, de aprofundamento da fé, tão necessária nos tempos tão difíceis nos quais nós nos encontramos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. glorioso Patriarca São José, rogai por nós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Padre Renato, antes de entrarmos no tema, e hoje nós vamos responder algumas perguntas
que já se nos foram enviadas, e se der também pegamos algumas de hoje. Mas nós já temos algumas que vinham sendo feitas. Pai, nós fizemos um acordo que, antes de entrarmos no tema propriamente dito, uma palavra breve sobre a situação atual que estamos vivendo, o ataque sobre a terra de Santa Cruz e a manobra do mal para tentar fazer aprovar o assassinato de crianças no ventre materno em nossa terra. Padre, qual a mensagem do Senhor para nós? Então, nós vivemos num mundo, numa situação particularmente grave, onde temos lideranças que não escutam, não representam o povo do ponto de vista dos seus valores. Quem são os brasileiros que querem o aborto, que clamam por ele, que o exigem? Certamente não é a maioria da nossa população, que é majoritariamente cristã, ou que pelo menos acredita em Deus de alguma maneira, e que sabe muito bem que o crime, o pecado de aborto é algo gravíssimo que clama a vingança divina. Não é? Afinal de contas, o primeiro direito de quem foi concebido é o de nascer. Entendeu bem? Que Estado é este que se arvora o direito de suprimir a vida quando ela mais necessita de proteção, quando ela mais necessita de apoio, quando ela mais necessita de que aqueles que são os responsáveis pelas leis pensem naqueles que estão por nascer. Nós vivemos, infelizmente, no pior mundo. Então, meu caro irmão, minha cara irmã, você que nos acompanha, já que a situação se agrava mais uma vez também por causa desta questão que diz respeito à aprovação da lei do aborto até o 3º mês, faça o possível para alertar os seus conhecidos, os seus amigos a respeito dessa situação que querem fazer passar despercebida, como algo normal, natural, que acompanha a evolução da nossa sociedade. Como é possível, meu Deus, que alguém, né, que para alguém viver bem, uma criança tenha que morrer? Para alguém poder fazer o que quer, uma criança seja obrigada a perder a própria vida. Isso não se pode admitir, isso não se pode aceitar. Então, essa seria a nossa primeira consideração. E todo católico consciente, todo aquele que tem noção do valor da vida, todo aquele que sabe que Deus é o único Senhor da vida, tem esta obrigação de, nesta hora, levantar a sua voz e se fazer ouvir. Muito bem, Padre. Muito bem, Padre Renato. Eu acredito que é hora do combate, do apostolado, da verdade e da oração, como o Padre suscitou. São dias tenebrosos, mas nós não baixamos a guarda, nós não desanimamos por nada, porque estamos do lado certo, do lado que venceu na cruz. Padre, vamos continuar o tema do Santo Sacrifício, e me parece bem, talvez que hoje abordássemos um pouco, seja das condições para bem receber Nosso Senhor, das condições mínimas necessárias, seja dos frutos que a Santíssima Eucaristia recebida adequadamente pode produzir nas almas que devotamente a recebem. A Eucaristia, como já dissemos nas aulas anteriores, é o nosso maior tesouro porque antecipa a vida eterna. Pelo sacramento da comunhão, temos, de algum modo, antecipada a vida eterna e os frutos, não é? Aqueles dons próprios da vida que não vai passar, que não são garantidos e aplicados tanto pela missa quando é celebrada e de modo particularíssimo quando se toma, quando na missa se toma parte na Sagrada Comunhão, se pode comungar. Agora, a comunhão não pode ser um ato mecânico ou realizado de qualquer maneira. Os frutos dependem das disposições da alma. Então, tem algumas coisas que devem ser observadas. Em primeiro lugar, o cristão que vai comungar, o católico que vai precomungar, a primeira coisa, ele deve saber e pensar o que vai receber.
Ou seja, aproximar-se de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia com 3 disposições particulares. Fé viva, saber, conhecer e crer firmemente que na Eucaristia está Jesus, não pode haver dúvida, que a Eucaristia é o sacramento do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual ele está real e substancialmente presente, não apenas não simbolicamente presente, mas de modo real, está realmente presente, verdadeiramente presente, com a plenitude do seu ser, e aproximar-se da Eucaristia com ardente desejo, não é? Porque cada qual suspira por aquilo que ama, deseja aquilo que ama. Quem ama nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Deseja unir-se a Ele da melhor forma possível. E esse desejo deve ser, no caso da Eucaristia, algo sempre vivo, para viver no seu santo amor e no seu santo serviço. Também com profunda humildade e modéstia, humildade interior, proveniente do reconhecimento da infinita grandeza de Jesus e do nosso próprio nada. Afinal de contas, a Eucaristia não é um prêmio propriamente para a virtude, uma espécie de troféu para os fortes, mas é remédio para os fracos. É remédio para os fracos, consolação para os tristes. Então, essas coisas devem ser consideradas atentamente, não é? E se Jesus institui este sacramento não para elucidar, não para deixar transparecer qualquer nobreza por parte da nossa natureza, qualquer força, qualquer algo que nos destaque, mas exatamente porque somos fracos, débeis, enfermos. É por essa, se pudéssemos qualquer coisa por nós mesmos, a Eucaristia não seria necessária, estaríamos dispensados da comunhão. Mas nós lembramos aquela advertência de Nosso Senhor que disse: sem mim nada podeis fazer. Não é? Sem mim nada podeis fazer. Essa advertência de Jesus, não é? Sabendo que sem ele nada podemos fazer, ele supre, portanto, essa nossa fraqueza, essa nossa insuficiência essencial, uma insuficiência essencial, de modo particular pela comunhão, pelo sacramento da Eucaristia. Mas vejam bem, não é, como estamos ilustrando aqui, não é comungando de qualquer modo, de qualquer maneira, que se obtém os frutos que a Eucaristia pode efetivamente realizar e produzir. É preciso estas disposições a respeito das quais estamos falando neste momento. Estupendo, Padre. Muito bem. Outra coisa também muito importante é a modéstia exterior no modo de proceder, que se manifesta sobretudo no vestuário, nos trajes que usamos para estar na igreja e para comungar, coisa que hoje praticamente é uma preocupação que hoje praticamente desapareceu, não é? Vejam como as pessoas têm todo um cuidado de se vestir bem quando se trata de algum evento de cunho social, onde podem, enfim, onde tem algum interesse próprio em jogo, não é? Agora, para a missa, para receber Nosso Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Salvador do mundo, qualquer roupa serve. Qualquer modo de apresentação está bom. E não é bem assim. Afinal de contas, manifestamos do lado de fora, sobretudo pelos trajes, o que vai na alma, o que vai do lado de dentro. Então, a modéstia exterior no modo de proceder, na compostura, no vestuário. Isso importa, portanto, estarmos vestidos sem falso. Aqui não se trata de colocar roupas caras ou preciosas ou qualquer coisa nesse sentido, mas com decência, com asseio, e sendo possível, de modo festivo, e adotarmos uma postura que mostre estarmos compenetrados da grandeza do ato de que vamos realizar. Padre, essa matéria é muito importante, porque o Padre Renato ressalta em cima do Catecismo de São Pio X, que o decoro, o cuidado com a exterioridade é um reflexo também da clareza com que se
entende com assentimento da razão, não sentimento. Disse assentimento. Assentimento é com o sim da razão ao mistério da fé infinito, grandioso, imenso, não é, Padre? Que ali se presentifica. Então, esse decoro externo... Padre, o senhor me permite comentar um caso de um santo? A grande Santa Isabel da Hungria, de quem o senhor é muito devoto. Porque ela é tia-avó da Rainha Santa Isabel de Portugal, padroeira da minha paróquia. Tia-avó da Rainha Santa Isabel de Portugal. Isabel de Portugal. Sim. Conta-se que na Capela Real ela assistia ao Santo Sacrifício, então ela ia recolhida, extremamente composta, tirava as insígnias reais, ficava totalmente recolhida. Há pouco ainda eu recordava isso numa ligeira biografia sua. E então, Padre Renato, o senhor se lembra, com o tempo, ela começou a transfigurar, Padre, recolhida, com o véu na cabeça. Ela chegava de cabeça baixa, sem nenhum sinal exterior, totalmente composta de que fosse a monarca, então não a reconheciam. Se ajoelhava num banco lá ao final, e lá, recolhidinha, ela assistia a missa inteira de joelhos. Só que, Padre Renato lembra, ela começou a transfigurar. Começou a sair uma luz enorme dela. E os fiéis olhavam para trás. E ela não fazia ideia. Até que o capelão a chama e diz: Alteza, terá de assistir o santo sacrifício das estátuas laterais ao altar, para que ninguém a veja. E ela implora ao capelão que diga: mas eu me comportei mal? Eu fiz alguma coisa que constrangi Nosso Senhor? Porque se fiz, só me avisa, eu preciso fazer penitência. Ela era candura, era santidade, né, Padre? Ela morreu muito jovem, porque estava em via unitiva, e muito bem, até que ele não diz, até, né, Padre Renato, para não forçar a humildade dela. Ele diz: não importa, só não... É só uma direção. Se ajoelhe. E Padre Renato, ela tinha uma devoção eucarística tão inflamada, mas então chegava para o Santo Sacrifício, recolhida, quietinha, de cabeça baixa. Não podiam ver o rosto dela, que ela não queria ser reconhecida, né, Padre? E lá se ajoelhava e transfigurava. Essa nota sobre as vestimentas parece que é de pouca monta, mas não é, né, Padre Renato? Porque diz muito do que está na alma, né, dos verdadeiros e limpos e nobres afetos para com Nosso Senhor sacramentado, e antes, para com a presentificação do sacrifício perpétuo sobre o altar, que de forma tão eloquente, tão inverossímil, o senhor tocou para nós. Muito bem, Padre. Depois nós vamos ter perguntas, e algumas delas vão longe, viu? Sim. As duas pontas, a ponta que antecede a missa, e aquela que termina a missa, também determinam a qualidade da comunhão que se vai fazer. Portanto, é preciso lembrar aos fiéis que não se chega na missa de sopetão, como quem vai para uma exposição qualquer, um teatro qualquer. É sempre recomendável que o fiel que quer comungar bem chegue com alguns minutos de antecedência para fazer a chamada devida preparação. Recitar aquelas orações que dispõem e preparam a alma, não é, para aquilo que se vai celebrar. Se a missa é o que é, não é, como já dissemos nas outras aulas, nas outras lives, então não se pode estar na missa nem se chegar a ela de qualquer modo, de qualquer maneira. A preparação também decide, até porque pela oração preparatória nós já obtemos aquelas graças prevenientes que vão dar a devida disposição, que vão, de certo modo, rechaçar o espírito do mal, que vão curar distrações. Isso. E que vão colocar a alma em sintonia, vamos dizer assim, em sintonia com aquilo que se vai celebrar. Parece uma chamada preparação imediata. Isso, chama preparação imediata, né? Preparação imediata. Seguirá aquela remota que é o tempo permanente, não é? Sim, que é o tempo permanente, sim. Então, isso é muito importante. Agora, também, muito importante é a ação de graças. Ação de graças. Você, né, se você recebeu dos dons o mais precioso, a única atitude
compatível é de uma ação de graça generosa. Não se sai correndo da igreja. E desculpe, aqui os senhores sabem, quem me ouve agora, quem me vê me ouve, sabe muito bem que já o tumulto começa normalmente com o canto final. A assembleia, vamos dizer assim, para usar uma linguagem conhecida, usual, a assembleia vira uma verdadeira feira. Um tumulto completo. Terminou a missa, começa aquela, como se tivesse dado o sinal para o encerramento da aula e o início do recreio na escola. Exatamente assim. É um tumulto, uma gritaria, e todos começam a conversar e a se movimentar, e a gente que vai, gente que vem, e um grita, o outro chama. Não há condições. Uma irreverência. Uma irreverência completa. Nem que não, como já dissemos, nem que não houvesse, nem que ninguém tivesse comungado, Nosso Senhor continua presente lá no sacrário, digno de todo o respeito, de toda a adoração, não é? De toda como é que eu poderia dizer, digno de todo o amor. Agora, de repente, a igreja, de um instante para o outro, se transforma numa calçada de rua. Numa calçada de rua. Então, seria muito interessante que nós resgatássemos aquele período de ação de graças que se segue à missa propriamente dita. Não é? Para ajudar a alma, não é? E vejam, esse período no qual houve a comunhão e no qual ainda as espécies se mantêm no comungante, não perderam suas características, Nosso Senhor está ali, vivo. Em íntima união física, também física, com o fiel que bem comungou. O que poderia justificar essas dispersões, essas distrações e essas diversões sem conta que acontecem, se não acontecem durante a missa, acabam acontecendo depois dela. É uma tristeza muito grande, não é? E ao fim e ao cabo, por causa desses inumeráveis descuidos, alguns culposos, outros dolosos, é que a Eucaristia não logra fazer o seu efeito. Estupendo. Não logra fazer o seu efeito. Estupendo. Então a gente espera que Jesus Cristo faça tudo, contanto que nós não precisemos fazer nada. Já é muito fato de estar, já achamos que é muita coisa, o fato de estarmos ali e darmos conta de aguentar uma hora ou mais de missa. Padre Renato, o São Pedro Julião Aymar, o grande apóstolo da Santíssima Eucaristia, não, padre? O sacerdote francês, fundador da Congregação do Santíssimo Sacramento, os Sacramentinos, muito bem, certa ocasião ele tem uma visão, que o senhor conhece, que ele diz que foi um sonho, mas era por humildade, foi visão, Padre Renato. No céu existia um altar imenso, não se podia mensurar a proporção do altar, padre. E estava coberto de cibórios. E os cibórios estavam vazios, Padre Renato. Então, meio que impactado, meio que perplexo, meio que entender o que se passava, ele resolve perguntar ao anjo. A anjos que guardavam o altar celeste e uma enormidade de cibórios vazios. Então ele resolve perguntar ao anjo, por que vazios? O anjo responde, porque não há comunhões bem feitas. E quando ele olhava na direção dos cibórios dos santos, Padre, eles estavam cheios. Estavam cheios. E faz pensar, né, Padre Renato, antes do senhor avançar na frutificação, que São João Bosco ele dizia isso, não se santificam, não se convertem para valer e não se santificam, porque comungam mal. Comungam sem as devidas disposições, como o senhor também explicou, sem o fervor, sem a clareza doutrinária, sem distinção, e essa conjunção de elementos que mostram ausência de sacralidade, irreverência, pouco trato com Nosso Senhor, pouca piedade. Pouca piedade, né, Padre Renato? São sinais claríssimos de que falta doutrina, não, Padre Renato? Falta catequese, falta formação.
desculpem minha expressão, talvez vai ser um pouco forte, mas parece que a boiada estoura no final da Santa Missa, desculpem minha expressão, porque estão alheios, porque acontece a superficialidade e a ignorância diante de tudo isso. Padre, quando nós entrarmos na fase de perguntas, eu já recebi algumas. Tem algumas que vão voltar a esse tema, inclusive o tema sagrado do silêncio. Talvez é o grande cavalo de batalha dentro do qual nós estamos por causa de uma civilização materialista, que tudo tem que fascinar os sentidos e que tem que provocar uma espécie de resposta sentimental imediata, não? Então, padre, essa situação grave, como o senhor falou, olha aqui, vamos somar. Participamos, às vezes, de celebrações onde não se... Ou seja, o ambiente propriamente não ajuda a alma a se dispor de modo conveniente, em primeiro lugar. Tá? Nós participamos de celebrações onde a própria celebração, não é? A própria liturgia não ajuda a alma a se dispor de modo conveniente à comunhão bem feita, por um lado. Por outro lado, a ausência de formação e de doutrina a respeito do que é o Santíssimo Sacramento, do que ele pode realizar, acaba levando o fiel a desacreditar, a desanimar, a tratar a missa e a comunhão que nela se recebe como coisa de só menos importância. E a começar a dar importância e a acentuar estas situações, essas formas de devoção onde se exacerba o sentimento. Porque ali, de algum modo, a pessoa diz, bom, mas aqui eu me sinto melhor. Aqui eu sinto Deus. Aqui Deus está falando comigo. A missa é seca, a missa é difusa, é dispersiva. Eu não sinto nada. Tem muito barulho. E eu entendo perfeitamente aqueles que, se dizendo católicos, não têm na missa o centro da sua fé e do seu culto, do seu trato com Deus, da sua relação com Deus. Mas nas propostas devocionais, não é? Que encontraram no seu caminho religioso ou que abraçaram de movimentos. Né? Então, que procuram, por exemplo, repetir na própria vida a experiência religiosa de um fundador de um movimento, de um determinado grupo que reza. A missa propriamente já não faz lá muito sentido. Sim. Mas este é o problema, estes são os problemas. Sim, sim. Padre, e então, como aurir os melhores frutos da recepção do Nosso Senhor sacramentado, se o senhor já quiser ir para essa parte? Tá bem. Se você quiser mais alguma consideração? Então, o padre José Perardi, que é o comentarista, que comenta aqui o Catecismo de São Pio X, ele faz aqui uma coisa interessante, ele diz assim, depois da comunhão, Jesus Cristo se encontra na alma como que assentado num trono de graça, no qual diz a alma, que desejas tu que eu te faça? Desci do céu e vim a ti para te enriquecer de graças. Pede-me o que quiseres. Por isso, o tempo depois da comunhão é um tempo preciosíssimo. E são bem cegos aqueles que sabem tão pouco aproveitá-lo, que obrigam antes o hóspede divino que abrigam antes o hóspede divino com seu proceder frio, indiferente e ingrato, a retirar-se do seu coração sem lhe dispensar graças. Se um príncipe da terra, em tempo de grande carestia ou de outra calamidade, se dignasse visitar, não é, as casas mais pobres dos seus súditos para dispensar aos habitantes dinheiro e os mantimentos necessários, víveres necessários, não é? E estes se recusassem a estender, ainda que fosse só uma das mãos para receber os dons de caridade e munificência real, sem se importar com eles, podia regressar ao seu palácio, não mereceriam, porventura, ser censurados como loucos e réus da mais abominável ingratidão
para com seu generoso e munificente príncipe? Pois bem, é assim precisamente que procedem aqueles cristãos que não fazem bem a ação de graças, não é? Não fazem bem a ação de graças, né? Enfim, a coisa, uma vez que comungamos, a coisa mais importante é pedir a Jesus qual seria? Me faça santo, me faça teu, me faça como tu. Compreende bem? Perfeito. Porque, então, padre, é que se não chegarmos à perfeição pela comunhão bem feita, por qual outro meio chegaremos? Não haverá. Por qual outro meio chegaremos? Cantando? Tocando violões? Não. Não há. Não há, meu caro irmão, minha amada irmã, não há. Padre Renato, eu vou entrar agora, se o senhor me permite, em algumas perguntas. Tá bem. O que acontece? Nós não vamos ficar somente nesta parte de perguntas, nós vamos voltar a outras. Quem quiser vai fazer alguma, mas eu já tenho algumas, talvez até segurem um pouco, porque já tem, vocês mesmos fizeram em lives anteriores e eu colhi. Depois nós vamos marcar uma live só para perguntas e respostas, não só sobre o tema do Santo Sacrifício, como outros temas da nossa fé. Padre, começamos um ponto que é essencial. Eu vou fazer aqui um 2 em 1. O cardeal Robert Sarrat, na sua obra Força do Silêncio, escrita já há alguns anos, ele dizia que ou nós recuperamos o silêncio dentro do Santo Sacrifício, ou não há perspectiva nenhuma de renovação sobrenatural, espiritual. Sabemos de toda a questão escatológica, da confiança no triunfo do Imaculado Coração de Nossa Rainha, mas vamos focar aqui para não perdermos o foco. A via ordinária. A via ordinária seria recolocarmos o Santo Sacrifício no centro da vida das almas, e para isso, a via ordinária, para recolocarmos o Santo Sacrifício no centro da vida ordinária das almas, recuperar o silêncio, porque é um flagelo. Eu sei que talvez nós usamos alguns termos que quem não esteja acostumado a uma formação doutrinária mais sólida se impacte e pense que estejamos sendo duros demais, porque tem uma matização, tem uma qualificação mais sentimental da relação com a missa, como o padre Renato tão bem colocou. Padre, o 2 em 1 vai ser isso aqui. A recuperação do silêncio, o cavalo de batalha está em torno do silêncio. É muito vazio, quer dizer, Santa Isabel da Hungria se ajoelhava no silêncio profundo, recolhida, assistia a Santa Missa inteira de joelhos e transfigurava. Está certo que estava já extremamente adiantada na vida de perfeição, muito bem. É um barulho antes, é um barulho, e os sacerdotes muitas vezes, não é que não queiram, mas sabem das dificuldades e se esmerar por subir o tom e a nota na qualidade dos fiéis e na relação deles com o templo. Então é aquela barulheira, como o senhor colocou há pouco, e mesmo antes já não se consegue se recolher, e é um conversório, e é um falatório, e muito bem. Sem o silêncio não há o que fazer, e o silêncio é um fronte de guerra, porque parece que o demônio incumbe demônios de ir lá atormentar e tirar a paz. Segundo, talvez da última live algumas pessoas tenham ficado assustadas, porque nos seguem, são retas e querem crescer, padre, não é que não querem crescer. Mas tem muita gente que nos segue, eu tenho que colocar para o senhor que vem de uma certa vivência dentro da renovação carismática, contra a qual nós não temos nada, não, padre, não se trata disso, aqui não vamos, e maior respeito, e João Paulo II aprovou muito bem, é preciso formar e é preciso tirar os excessos. Mas não se pode fazer do Santo Sacrifício da Missa um grupo de oração, porque ele não é um grupo de oração. Não se pode misturar as coisas. Então, padre, a guerra pelo silêncio e não tornar da Santa Missa um grupo de oração, quer dizer, a própria questão das palmas, não tem nada de cultural isso. O senhor tão bem também explicava que o evangelho que iluminará a cultura, não é a cultura que tomará de assalto a nossa fé e a rebaixará e humilhará aos seus vícios. Padre, 2 frontes, o quanto o senhor quiser. Eu acredito que as pessoas precisam entender isso, porque senão não vão se deixar purificar e passar a ter uma outra via dentro do Santo Sacrifício que as poderá conduzir de fato ao crescimento na perfeição. Então, padre Wander, as pessoas que mais precisam entender isso
Somos nós, sacerdotes, que temos o timão da missa nas mãos. Estupendo, estupendo, estupendo. As ovelhas vão onde o pastor conduz. Onde vão as ovelhas? Onde o pastor conduz. Quem tem o timão da celebração? Não é? Quem que vai à frente da celebração? É o sacerdote, é o padre. É o ministro ordenado. Os vícios que possui vão ser... Então, exatamente. Enfim, nós não podemos pensar... Os vícios, né? Nós não podemos pensar em nada aqui dispensando o trabalho insubstituível do sacerdote. Quer dizer, qualquer coisa que dissermos aqui não terá efeito nenhum se aqueles que estão à frente, que dirigem, não é? Que têm o timão, que orientam a missa, propriamente dita, se eles não se convencem destas questões. Não é? Nós, os sacramentos e nós sacerdotes, existimos em ordem à santificação dos fiéis. Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua grande oração sacerdotal, reza lá no Evangelho de São João: Pai, eu me santifico por eles. Assim, nosso Senhor Jesus Cristo resume o seu ministério: eu me santifico por eles. Se a missa não servir mais para fazer santos, ela está ferida de morte. Se ela, fonte de santidade, não servir mais, não é? Por sucessivas fraudes e adulterações, não for mais capaz de cumprir o fim para o qual ela foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, então perdemos não apenas a missa, perdeu a sua razão de ser, como a própria igreja. É disso que se trata. Sim, sim. Mas o senhor colocava numa das homilias que o senhor fez e que eu pude acompanhar, que antigamente as nossas igrejas estavam cheias de almas que buscavam a glória de Deus. Portanto, uma vida de santidade, de guerra contra o pecado, contra o mundo, contra o demônio e de santificação pessoal. E o senhor dizia, quer dizer, hoje os bancos estão cheios de pessoas que buscam alívio imediato, solução dos seus problemas e, sei lá, coisas desse nível. Então, quer dizer, a Santa Missa se torna um recurso, alguma coisa imediata de alívio do sofrimento, vamos dizer assim, do alívio psicológico, alguma coisa lúdica, alguma coisa que distraia, não, Padre Renato, não é? Alguma coisa que acabe por levar a pessoa a se esquecer da sua condição de pecadora, de necessitada de penitência, de conversão e de uma entrada decidida no caminho da cruz, para um pouco da linguagem falsamente misericordiosa que tem se utilizado, para mais ou menos passar a mão na cabeça e dizer: saia daqui aliviada e feliz. Não é mais ou menos isso, Padre Renato? Sim, então, mas também esse tipo de... Veja bem, Padre, como a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, nos foi dado em forma de alimento, então ele, dos seus efeitos, reproduz também os efeitos dos alimentos, entre os quais, além de revigorar, que a gente come para revigorar as forças, que é deleitar. Então, nós comungamos também em virtude daquele deleite espiritual da alma, daquela alegria antecipada do gozo das coisas celestiais. Mas que só pode ser comunicada às almas bem dispostas, que comungam com as devidas disposições. Não é? Como a Eucaristia foi instituída e dada a modo de alimento, ela imita e reproduz, não é, do ponto de vista sacramental, os efeitos do alimento. Entre eles, revigorar as forças e deleitar. Estupendo. Então, quer dizer, esses recursos invasivos, artificiais, que tentam tornar a missa deleitosa, divertida, e que acabam afradando a missa, não são outra coisa, uma ignorância completa também sobre os efeitos que a Eucaristia pode produzir. Estupendo. Se soubéssemos o que é a Eucaristia, não precisaríamos de nada disso. Estupendo. Padre Renato, vamos lá. Pode acontecer
não é que vai acontecer, mas pode acontecer de alguém que ainda tem esse costume, alguém que ainda não purificou porque não aprofundou a beleza e a grandeza do santo sacrifício, e poderá, mas que ainda é uma criança na fé. Curto e direto. Por que que não se bate palma durante o santo sacrifício da missa? Agora chegamos no pra valer, né? Eu acho que tem que falar, padre. Eu acho que tem que falar. Né? Não dá, quer dizer, é uma questão mínima, catequese básica, mas chegou a hora, quer dizer, não se bate palma no santo. O próprio João 23, não, padre, tem um vídeo dele. É exatamente. Um vídeo de João 23, já aqui, né? Dizendo... Ele dizia que não se batia palma na igreja, não na igreja, né? Dentro da igreja de jeito nenhum. Dentro da igreja de jeito nenhum, né? Foi. O próprio João 23. Sim. Para dizermos que, ok, todos os papas pós-Vaticano II ídolos são válidos. Nós não estamos... Padre, por que não se bate palma na igreja e por que particularmente durante o sacrifício perpétuo? Então, padre, qualquer manifestação dessa natureza já configura a mudança da missa, uma espécie de alteração da missa, de um rito sacramental, como é que eu poderia dizer, de uma atividade de natureza sobrenatural para um espetáculo. Para o espetáculo. E outro detalhe, então, veja bem, Um espetáculo mesmo, um show. Um show. Não é para o nome popular, show. Isso. Um show. Não é? De modo que, na medida... Veja, as pessoas que vão à missa, onde são solicitadas sucessivas salvas de palma, como podem se elevar da terra ao céu? Toda hora estão sendo puxadas pela audição, pelo o sentido da audição, para o ambiente humano, para prestar atenção em alguma realidade humana. As realidades espirituais que se celebram são tangenciadas pela contemplação, que radica no silêncio. No recolhimento. Dizia um autor espiritual que o silêncio é a castidade da alma. Isso, né? exatamente. O silêncio é a castidade da alma. E que as almas sadias respiram no silêncio. O silêncio. O resto é poluição. Padre Renato, mas essa poluição sonora toda... Bom, nós temos aqui uma certa infectação do protestantismo dentro da nossa fé, não, Paulo? É. Essa importação. Esse contrabando. O senhor colocava isso? Essa expressão, Foi. Eu adorei. Veja bem, como o culto protestante, sobretudo esses de caráter pentecostal, excluem absolutamente qualquer aspecto sacrificial do trato com Deus, qualquer possibilidade de Jesus Cristo estar num sacramento, e que o trato com Deus é de natureza, e que a fé é um sentimento, e que, portanto, você precisa excitar esse sentimento, fazê-lo aflorar com todos os meios possíveis, compreende bem? Esse erro foi trazido para o culto católico. Infelizmente, envenena nossas missas. O então cardeal Josef Ratzinger, enquanto ainda era cardeal, né, Padre Renato, ele foi entrevistado e... várias vezes pelo jornalista franco-suíço Peter Zewald ou Peter Sewald, que tanto faz, e ele dizia que a demolição da fé católica passava pela demolição da liturgia, e que o resgate da liturgia exigia imediatamente se fazer a revisão de todo o desgaste que o novo ordo trouxe, pessimamente aplicado, com a sua languidez, com a sua debilidade, mais válido disso. Mas não é nisso que eu queria chegar, Padre Renato, dentro ainda das perguntas. O que a Tracy Howland coloca, uma obra que existe pela Eclésia, a fé de Ratzinger. Eu peço que a Rose coloque com o Alessandro na descrição. A fé de Ratzinger, Padre, o senhor conhece a obra. Padre Renato, o senhor vai se lembrar, ela coloca o seguinte, que o Papa, que o então cardeal Josef Ratzinger dizia que todas as vezes que o elemento catártico assume a liturgia, o sacramento desaparece.
Então, aquela coisa, mesmo a gente pensa nas tribos indígenas ou aborígenes, aquela coisa meio que feiticeira, meio bate-tambor, fazendo ali aqueles movimentos elétricos acelerados, porque toda a percussão ela cria um nexo com o neurológico que fica acelerado, como dizia o grande Dom Estevão Tavares Bittencourt. Então, padre, quer dizer, como falava Ratzinger, como falava o cardeal Ratzinger, quer dizer, começa o show, o barulho, a bagunça demais, o elemento sacrificial e sacramental somem, né, Padre Renato? Desaparecem totalmente, não? Não resta nada, né? Agora, o que do ponto de vista prático, Padre, então, para cortar isso, quer dizer, para essa infecção, o que um sacerdote zeloso, para tirar a barulheira, a bateção de palma e companhia, 2 ou 3 medidas práticas que ele poderia utilizar? Bom, ele precisa estar bem informado, primeiramente, saber essas coisas que estamos aqui tratando. Ele precisa estar convencido delas. E agora, infelizmente, ele vai nadar contra a correnteza, porque a moda é essa. Eu não vou nem entrar no detalhe. Claro. Essa é a moda. Quer dizer, claro. tornou aquilo que era exceção, agora é a regra. Entendeu? Então, há um preço a ser pago, mas por esse preço se resgata a missa, sua beleza, sua riqueza, sua força, do ponto de vista dos fins para os quais ela foi instituída. Se o sacerdote que vai à frente segurando o timão da liturgia estiver disposto a pagar o preço, não é? Ele resgata ali o sacramento, e com o sacramento a Igreja Católica, porque a missa faz a Igreja e a Igreja faz a missa. Ótimo. Padre Renato, a pergunta universal que não quer calar. As anteriores não foram fáceis, não fáceis quanto ao domínio do conteúdo e para responder. A pergunta que vale $1 milhão. A pergunta que vale $1 milhão aqui, seca. O direito dos fiéis e a importância de se receber Nosso Senhor de joelhos e na boca. Me permita, hoje eu estou fazendo uns parênteses a mais, o senhor me desculpa. O Monsenhor Rodolfo Laici, argentino, falecido, que foi um grande defensor da Santíssima Eucaristia de joelhos e na boca. Depois, numa outra live, Padre Renato e eu poderíamos tratar como em algum momento se foi tolerada a comunhão na mão, com o máximo de reverência que se podia. A conclusão da Igreja e a sua sapiência ao longo dos séculos foi que a forma perfeita era na boca e de joelhos. Se foi tolerada em algum momento, não, Padre? Padre, pergunta de $1 milhão. Por que da comunhão de joelhos e na boca? E como o fiel pode se proteger para que assim a receba e nos graus de dificuldade que nós temos, quer dizer, a guerra contra o Santíssimo Sacramento, aquilo que falou Beato, o Marquísio lá, o fundador das Irmãs das Filhas de São José. Né? Há uma perseguição à Santíssima Eucaristia, um ataque satânico à Santíssima Eucaristia. Vamos lá. Então, nós tratamos disso, não é? Porque, veja bem... Só retomando, porque sim, voltou. Sim. Né? Pediram, padre, sim, tá fala um pouquinho mais. A questão é aqui, olha, a questão é aqui. O senhor lembra que conta também para a comunhão bem feita, como acabamos de dizer, as disposições exteriores do fiel. Exteriores. Entendeu bem? Sim. Porque pelo exterior se deduz o interior. Como dissemos na última live, um pão para o qual você se ajoelha não é um pão como os outros pães. Um pão para o qual você se curva para recebê-lo não é como os outros pães que você come em pé ou sentado. Só um louco ajoelharia para um pão francês. Se você se ajoelha para receber aquele pão, você está dizendo só com esse gesto, que é por si só uma profissão de fé, este pão não é mero pão. Não é mero pão. É um sacramento, é o corpo de Jesus. É o Santíssimo Corpo de Nosso. Pronto. E o que fazer quando esse direito se lhes é usurpado? Se lhes é negado? Pois é. Nós temos aí um problema que vamos levar décadas para sanar. Porque os costumes contrários já estão arraigados, infelizmente, né? E nós já dissemos aqui aos nossos irmãos e irmãs que nos seguem, que nos acompanham, nada de discussão, nada de briga, nada de escândalo. Não é por aí que nós vamos resolver o problema.
Isso vai levar algum tempo até que os ministros, bispos e sacerdotes, né, os bispos e os sacerdotes se convençam de fato, né? Voltando à sã doutrina, à sã teologia, a teologia católica do sacramento da Eucaristia, redescubram que, de fato, o melhor modo de comungar, não é? É de joelhos e receber o Santíssimo Sacramento na boca. Na boca. E, Padre Renato, olha, usando um termo popular, nós temos tentado usar de uma linguagem nobre, mais polida, mas um termo popular, mas muito bem. Português, claro. Não fazer barraco, então, se não se negarem, né, Padre? Não fazer barraco ali na hora. De jeito nenhum, não é? de jeito nenhum. Tornaria a coisa muito pior, né? Nós somos, Padre, o senhor sabe muito bem, nós também passamos por estas formações, nós também fomos formados por certos mestres e por certas fontes que não deram lá, como já dissemos, que não deram lá muito estofo, muito lastro para estas coisas, que vislumbraram a Eucaristia por ângulos não propriamente católicos. E aí temos a situação que temos. Sim. Padre Renato, uma outra pergunta, também. Vamos ver se ainda vai dar tempo de entrar em alguma de vocês. Também nós não queremos ficar muito. Como é que eu abro aqui o chat? Padre, por favor. Estou usando. Uhum. Pode falar. Padre, a outra pergunta é a seguinte, enquanto o Padre Renato abre o chat. Se eu me deparo com a cena da profanação de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, dentro do Santo Sacrifício, como, por exemplo, tem acontecido, Padre, uma pessoa que prega Nosso Senhor. Essa pergunta é muito simples e prática. Finge que comunga, não comunga, e é nos casos, particularmente, em que se dá comunhão na mão. E se percebe que ela está saindo um fiel, advertido, atento, não é que esteja ali olhando quem comunga ou não comunga, mas se por graça pega a tragédia que está acontecendo, qual a postura mais adequada que deveria tomar nesse momento? Sabe? Olha, quem viu deveria advertir aquela pessoa que foi comungar e não consumiu o Santíssimo Sacramento. Aliás, esse deveria ser o papel do próprio sacerdote que está distribuindo a comunhão ou dos ministros que distribuíram. Compreende bem? Sim, aguarda. Isso, então, isso. Aguarda. Eles deveriam, sim. Olha, quem aí, né, põe o jaleco de ministro, foi instituído como ministro, tem o dever de vigiar e, caso alguém leve consigo, sem comungar o Santíssimo Sacramento, ir atrás e pedir de volta. Tomar de volta. Tem que exigir, né? Tem que exigir. E devolva Nosso Senhor. Sim, Maria Madalena, onde puseram meu Senhor. Meu Senhor, não é, Padre? Sim. Não é? Com toda a caridade, não é? Com toda a caridade, mas entendeu? Porque não, mas isso não é direito, não existe o direito de se tomar a Eucaristia na mão e levá-la embora. Deus sabe para o quê? Sim. Padre, aqui uma das nossas seguidoras está perguntando o seguinte. Ela está fora e tem que voltar rápido para casa. Aliás, perdão, ela é religiosa e, se eu entendi bem, ela tem capítulo, logo após a Santa Missa teve capítulo, e ela está perguntando, muito bem, aí não sei, as superioras deveriam ajustar isso, mas se ela poderia fazer a ação de graças depois, lembrando que a Santíssima Eucaristia, a matéria sacramental, vai durar um tempo dentro do corpo. Ela não vai durar um tempo muito longo. Fala-se de uns 15 ou 20 minutos, não, Padre Renato? Sim. Mas suponhamos, Padre, realmente não conseguiu, de alguma forma, em reparação, em desagravo, depois, mesmo sem Nosso Senhor ainda dentro dela, ela poderia oferecer uma ação de graças? E ela pode fazer essa ação de graças, pode fazer num outro momento, onde ela tiver um intervalo maior, um intervalo de tempo livre maior, acrescentando uma comunhão espiritual. Estupendo. Pronto. É porque a ação de graças não se interrompe nunca. Também, nunca. Ela deve ser imediata logo após receber, mas depois intensa, ela se prolonga. Padre Renato, é que assim, quando é ao vivo é um pouquinho mais complicado. Mas vamos lá. Uma pergunta essencial. Para esses fiéis que, por causa de uma pseudomística aí do Brasil,
que está dando um rolo enorme. Outros sacerdotes já abordaram, mas não vamos nos furtar a essa responsabilidade. Aqueles ditos fiéis que foram aconselhados por essa pseudo-mística e que está fazendo um estrago enorme, a levarem Nosso Senhor para casa para tocar nas partes dos enfermos e assim curá-los, depois conservá-los, sei lá, numa garrafa de água. Eu nem aprofundei muito, porque realmente doeu meu coração sobre a total impossibilidade de retirar Nosso Senhor dos domínios das mãos do sacerdote ou ali do templo sagrado, e única e exclusivamente recebê-lo em ponto final se estivermos preparados. Sobre jamais para levar a comunhão para casa. O que o senhor pode nos falar sobre isso? Olha, eu acho isso de uma gravidade ímpar, e eu não vejo uma pessoa que tem consciência e que se arvora esse tipo de direito de retirar, de tirar a Sagrada Comunhão de dentro da igreja, de pegar a comunhão na hora e levá-la consigo para tocar doentes para qualquer outro fim. Isso é sacrilégio. E a pena é excomunhão. Excomunhão. A pena é excomunhão. Eu vou dizer aqui para os senhores e para as senhoras, frisa isso, Paulo. Qualquer violação consciente do sentido, qualquer abuso ou violação consciente do Santíssimo Sacramento, seja feita por parte de um clérigo ou de um fiel qualquer, a pena é excomunhão late sententia ou automática. Automática. Não precisa autoridade. Não precisa ninguém saber, né, não precisa autoridade. Ela é imediata. Ela é imediata. Ela é instantânea, ligada ela já está colada ao delito. Você cometeu o delito, você já fica excomungado. Ela já está. Padre, olha, eu sei que muitos foram chegando, nós estamos indo para 56 minutos. Amanhã nós temos a Romaria, né, Padre? Nós vamos encerrar, quer dizer, vamos para os finalmente, porque nós teremos muito ainda e teremos outras lives de pergunta. Eu sei que os anseios de vocês são enormes. Eu fazia também mais lives de perguntas. Precisamos voltar. O Padre Renato vai voltar comigo. Eu também farei outras sobre outros temas. Padre, considerações finais. E aí o senhor poderia fazer a oração final para nós e vamos descansar para amanhã estarmos bem. Muito bem. Então, olha aí, mais uma vez exploramos esta herança, este tesouro maravilhoso, não é? Cuja o penhor está nas nossas igrejas, nos nossos sacrários, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Sim. Que deve estar em cada missa, bem celebrada, e que, para o qual, se nos dispomos bem, a santidade é o termo final. A santidade é o termo final. Estupendo. Então, meus caros, nos mostremos dignos desta confiança que Deus teve em nós quando nos entregou o sacramento do corpo e do sangue do seu Filho, quando colocou nas nossas mãos, sobretudo nossos sacerdotes, o sacramento do corpo e do sangue de seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Posso pedir mais duas coisas rapidinho? Talvez não, mas não mais do que 5 minutos. Padre, como na hora de recebermos Nosso Senhor, pedimos da forma mais eficiente. Padre Pio falava muito disso, já que é seu mês. O socorro, o auxílio do anjo da guarda, já com as disposições prévias. Não adianta ali na última hora, né, Padre? Se tiver em pecado mortal, não chama o anjo da guarda, não. Né? E não virá. Não para esse fim. Como pedir ao nosso anjo da guarda e à nossa Rainha Santíssima, Padre? O senhor pode fazer a oração para nós. Então, esses nossos manuais católicos, esses devocionários, têm uma série de sugestões que dispõem e preparam bem. Todo bom católico que quer avançar na devoção tem um bom devocionário, de modo particular os antigos, né? Os antigos estão agora sendo reeditados, estão sendo colocados aí à disposição dos fiéis, entendeu? Para a gente poder, para nos dispor da melhor forma possível quanto ao fruto que se pode aurir da comunhão bem feita. Compreende bem? Mas olha, você prepara a missa seguinte na missa anterior. É uma missa para outra. Essa é que é a verdade, meu irmão, minha irmã. Como é que se diz? A missa que passou, é nela que você começa a preparar a missa que virá. É isso, é disso que se trata. É isso. Padre, o senhor faz a oração final para nós? Tá bem. Muito bem. Então, aqui do santuário, aqui estamos bem próximos ao santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, não é? Aqui de onde estamos é possível
ver o Santuário Nacional, a Basílica Nacional, não é? Esta grande casa, não é? Onde está o trono da Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Daqui suplicamos a bênção, o auxílio e a proteção, o consolo da Mãe de Deus, da Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, para o Senhor, para a Senhora, para todos os que nos acompanharam, de modo particular para aqueles que se encontram em aflições, em tribulações neste momento. Deixamos as intenções dos senhores e das senhoras aqui aos pés de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E mais tarde vamos encerrar a nossa noite olhando lá para o santuário e pensando em todos, em cada um dos senhores e das senhoras, não é? Que só nos escutam porque estão muito interessados em viver bem a fé, não é? Nós temos certeza de que os que nos acompanham não têm outro interesse a não ser a intensidade, a profundidade da fé católica, a redescoberta destes tesouros todos que nos fazem dos homens e mulheres os mais ricos do universo, os mais bem-aventurados. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que Nossa Senhora Aparecida abençoe os senhores e as senhoras, não é? Permaneça aí, cubra com seu manto bendito nossas vidas, nos proteja contra os males e salve a nossa nação. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Com teu espírito. Que vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Bem, boa noite a todos. Estaremos, como disse bem o Padre Renato, unidos a cada um nesta jornada sobrenatural. E agora eu posto as homilias. A partir de domingo, volto a postar. E terça-feira, com a graça de Deus, a próxima live, pode aguardar e vamos em frente. Nossa Senhora os proteja.